Olá pessoal, estou aqui novamente com um dispositivo para entretenimento em vossa casa, para vocês fazerem a vossa sala de cinema em casa, e vou-vos falar hoje então aqui do ViviBright F40. E isto basicamente é um projetor 1080p, ou seja, a resolução nativa já é 1080p, que podemos considerar que ainda está aqui na gama de low cost. Estamos a falar aqui numa gama de preços de cerca de 200 euros. Eu, por norma, costumo falar aqui de projetores que digo que já são suficientes a partir dos 720p e são projetores aqui a custar cerca de 100 euros, isto também dentro desta gama de low cost. Portanto, fazendo aqui o salto para 1080p para termos uma melhor resolução de imagem, estamos a falar aqui de um investimento do dobro dos anteriores. É claro que mesmo assim, comparando aqui com outros projetores de 1080p, que digamos já pode ser considerado aqui de gama média, gama alta, estamos a falar aqui de uma diferença ainda de 200 euros, ou seja, este custa 200 euros, à volta de 200 euros, é claro que depois os preços podem flutuar, e projetores que eu diria que já são mesmo daqueles projetores bastante interessantes para utilizar no dia a dia, todos os dias, já são projetores para custar 300, 400, 500 euros ou então muito mais. Portanto, este ainda está aqui num patamar que podemos considerar que já é um investimento mais sério para quem quer ter aqui um projetor mais interessante, mesmo assim ainda é um investimento relativamente baixo. Portanto, estamos a falar então aqui de um projetor de 1080p, custar cerca de 200 euros. Em termos de lumens, estamos a falar de 4200 lumens, tendo aquelas lâmpadas que em princípio duram para 50 mil horas. Mesmo assim, eu diria que mesmo que dure metade desse tempo, vocês podiam estar a utilizar 2 horas por dia este projetor, que se calhar avariava primeiro outro componente do que a lente. Continuando aqui com as características, este projetor tem aqui a designação de gaming, eu suponho que seja aqui pelo LED em cima de iluminação, porque em termos de diferenças para outros projetores que eu já analisei da ViviBright, acaba por ser algo muito semelhante, claro, sempre com aqui uma resolução melhor. Depois em termos de interface, então estamos a falar aqui de duas portas USB, podemos ligar então uma pen ou um disco diretamente com ficheiros. É claro que aqui em termos de reconhecimento não vai reconhecer todos os tipos de formatos. Nesse sentido eu diria que é suficiente para vermos às vezes um filme ou outro, achando aqui qual é o formato que ele reconhece, mas eu acho que vocês vão sempre tirar melhor proveito se utilizarem o HDMI depois para ligarem então um aparelho externo, tipo uma box Android ou então uma box de operadora para poderem ver canais, e aí é que vai ser melhor aproveitado. Além disso, também temos então aqui a saída de áudio óptico, temos também a saída de jack 3.5mm e temos o infravermelho. Depois em baixo temos o sítio para ligar a energia e temos o botão para ligar e desligar. Do outro lado podemos ver então os comandos, em que basicamente podemos utilizar da mesma forma que utilizamos o comando, mas diretamente no projetor. Em termos de utilização é esta. Depois na parte da frente temos então a lente, em que na lente nós podemos ajustar o foco manualmente e ainda podemos ajustar aqui o alinhamento com a parede em termos de estar mais alto ou mais baixo, e podemos ajustar para ficarmos com um retângulo mais perfeito. Em termos de menu e de configurações, é muito semelhante aos outros ViviBright que eu já testei, portanto eles utilizam o mesmo software, simplesmente aqui atualizaram a resolução nativa. Portanto temos um menu muito simples em que podemos escolher fotografias, podemos escolher vídeos, e em termos de menu de configuração também temos configurações bastante simples em que podemos definir se o projetor está atrás da tela, se está à frente da tela, portanto podemos espelhar a imagem. Em termos de som também podemos fazer alguns ajustes e basicamente são mesmo configurações muito simples, mas pronto, sempre temos aqui a hipótese de fazer alguns ajustes. Depois o que é que eu vos tenho a dizer em termos da qualidade da imagem, em termos da utilização propriamente dita? Em relação à qualidade da imagem, eu acho que é aceitável, tendo em conta o preço. Conseguimos ter uma imagem nítida. Em relação à nitidez, o que é que eu vos tenho a dizer? Este acaba por ter o mesmo defeito de quase todos os projetores que são à base de LCD. Ou seja, nós dentro do projetor temos então a lâmpada que passa a luz por um pequeno ecrã LCD que depois transmite essa imagem para uma lupa e passa por um espelho e depois vai para a lente frontal em que nós podemos fazer a focagem. E por causa disso, se a tal lupa que nós temos no meio não estiver totalmente alinhada, nós vamos notar que conseguimos focar bem a imagem no meio, mas por exemplo nos cantos vamos notar sempre que a imagem não fica totalmente focada. E isto em princípio não é problemático quando estamos a ver um filme, por exemplo, ou uma série, porque por norma as legendas não costumam ir aos cantos, nem costumamos estar atentos ao canto. Mas por exemplo, se for para ler texto, vamos notar então que existe ali algum desfoque nesses cantos se tivermos texto no canto. Aqui realmente o que vocês têm que ter em conta é que na tecnologia LCD, como tem essa lente que por vezes não tem a melhor qualidade, também para o projetor ser mais barato,
podemos notar mais desfoque ou menos desfoque. E o que eu vos tenho a dizer é que se vocês realmente notarem que não conseguem focar muito bem, neste caso este projetor veio-me pela Amazon, portanto se vocês comprarem no mesmo sítio que este veio, o que vocês têm de ter em conta é que se ele tiver defeito, vocês falam com a Amazon, devolvem e depois compram outro. Porque aí eu não posso garantir que eles vêm todos a 100% nesse caso. Pode haver alguns que têm mais defeito por causa da lente estar mais alinhada, mas se estiver bem alinhada, em princípio não vão notar tanto essa diferença. E isto realmente é aqui uma das diferenças que faz com que os projetores com a tecnologia DLP tenham uma nitidez melhor e uma qualidade de imagem melhor, mesmo falando na mesma resolução. No entanto, também os preços acabam por ser o dobro. Portanto, depois o que nós temos sempre de fazer aqui é o peso. Se um projetor deste género já é suficiente, porque já tem uma boa qualidade de imagem, já tem uma boa resolução e pode ter aqui alguns defeitos em termos de nitidez nos cantos, ou então ir para um que custa o dobro. Portanto, em termos de imagem já estamos a falar aqui de uma boa resolução, 1080p, estamos a falar de umas cores que eu acho que são aceitáveis e, de forma geral, eu acho que o comportamento é interessante, tendo em conta que ainda é aqui uma questão low cost. Depois passando aqui se calhar para o fator mais negativo é em relação ao som e em relação ao barulho que o projetor faz. Estamos a falar aqui de uma ventoinha que até faz algum barulho, que se utilizarmos só o speaker interno do projetor, vamos sempre conseguir notar aqui algum barulho. Em termos de barulho estamos a falar aqui de cerca de 65 decibéis de barulho. É claro que se nós depois ligarmos isto a um sistema de som ou se ligarmos isto a uma coluna externa, consegue-se sempre abafar esse barulho. Agora, se utilizarmos só o projetor sem estar ligado a nenhum sistema de som, se calhar o som interno que o projetor tem pode não ser suficiente para abafar por completo o barulho que o projetor faz. Portanto, temos um speaker interno que é suficiente para se for uma questão de desenrascar, em que levamos isto para algum lado e não temos nenhum sistema para ligar, nenhuma coluna externa para ligar, mas vamos sempre notar ali o barulho da ventoinha, que acaba por ser também o problema, a maior parte destes projetores, como eles aquecem bastante. Tem então ter aqui uma ventoinha que trabalhe bem e para todos os efeitos, como o custo depois deste projetor é relativamente barato, eles não pensam aqui nas melhores ventoinhas que podem aplicar a este projetor em termos de ventoinhas mais silenciosas. Portanto, a ventoinha faz sempre aqui algum barulho. Mas pronto pessoal, está aqui então a análise feita. Efetivamente, eu acho que é um projetor interessante. Já é um projetor que se calhar é interessante para utilizar algumas vezes por semana, porque já temos aqui uma boa resolução em termos de imagem, temos umas cores aceitáveis, temos os defeitos ainda que existem deste tipo de projetores com tecnologia LCD, ou seja, já conseguimos uma nitidez quase completa na imagem toda, nos cantos é que se nota sempre ali que não ficamos com a imagem totalmente nítida. Em termos de cores são boas, mas não são excelentes, ou seja, é bom para nos distrairmos, mas para uma sala de cinema assim, digamos, mais interessante, se quisermos investir numa sala de cinema, eu acho que se deve ir para um projetor que custe 300 ou 400 euros. Isto é para quem ainda está a explorar, ainda não quer ter aqui uma sala de cinema, quer ter aqui um projetor para montar, utilizar uma ou duas vezes por semana para ver um jogo, para ver um filme, e depois vai-se apercebendo que vai querer uma coisa melhor. Mesmo assim, é já aqui uma resolução muito interessante para termos aqui uma qualidade também interessante. Mas pronto pessoal, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.